Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Mais um vídeo hoje. Vou falar um pouquinho sobre as crianças no mundo espiritual, os IBGs, os ereis, essa força, né, que nos ajuda. Antes que eu esqueça, né, a Sabrina tá me puxando a orelha, falando que eu tenho que falar para vocês curtirem, comentarem e compartilharem esse canal, né, Sabrina? Então tá, o recado tá dado. Mas vamos falar um pouquinho sobre os IBGs, os ereis. E por coincidência ou não, eu parei agora para jantar e eu tô assistindo na Netflix aquele seriado The Chosen. E eu tô no terceiro episódio. Por coincidência, o terceiro episódio é sobre as criancinhas, né? Eu acho que não é coincidência, porque parece que a espiritualidade sabia que eu ia falar um pouquinho sobre esse tema, né? Sobre essas entidades que trabalham na Umbanda, também trabalham no Candomblé, enfim. E aí vem aquela frase que é da Bíblia, né? Acho que, se não me engano, é Mateus 19:14, que é: deixai vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Jesus falava sobre esse aspecto assim, da pureza da criança, entendeu? Da criança, que é da fé que a criança tem. Toda criança que a gente vê, você vê que ela tem uma fé inabalável. Você vê quando vocês vão lá na piscina, o pai pede para a criancinha pular, que ele vai segurar, a criança não pensa nem duas vezes, ela pula. Ela tem tanta certeza que o pai vai segurar nos braços, que ela pula sem medo. E tá faltando um pouquinho disso, né, na nossa vida, na nossa caminhada, essa fé genuína, né, essa pureza de coração que as crianças têm. De repente, hoje, esse é o recado de hoje, de buscar a pureza que as crianças têm. Agora vamos falar um pouquinho da parte espiritual dos ereis, ou IBGs, né, dependendo. Tem o orixá, na Umbanda das Sete Linhas, que é o orixá Iori, que é responsável, que vem falando das crianças, né? O espírito vem nessa forma de criança. Eles são muito usados para desfazer magias pesadas, magias negras, entendeu? Feitas em terra de cemitério, com magias extremamente densas. Se chama uma criança dessas para resolver, que ela vem e resolve. Teve um caso uma vez de um terreiro que tinha um mago negro que ele estava preso. E assim, aqueles bem grandões, bem fortes, bem arredis, né? Não aceitava de jeito nenhum aquela coisa. E aí um médico sugeriu assim: chama a linha de Herê, a linha dos IBGs, entendeu? Aí eu vou te falar assim, mas pô, uma criancinha para lidar com um bichão desse tamanho, ele pode chamar que vai dar certo. Pois bem, o mago negro estava lá amarrado, entendeu? Ele estava ali amarrado, acorrentado, e os espíritos médios incorporados nos erezinhos, nas IBGs, em volta dele, começaram a cantar aquelas músicas de ciranda, de como se estivessem brincando, que aquilo não é brincadeira, é um trabalho. E aí, à medida que eles iam passando a mão, caía campo de contenção, tudo que o Mago Negro fez para se proteger, para não ser levado, foi desfeito assim, num passo de mágica por conta das crianças. Mas por que as crianças? As crianças são espíritos puros. São extremamente puros, são inocentes, entendeu? A pureza, representa a pureza, a alegria e o amor genuíno, sabe? De repente falta pra gente ser mais como as crianças. E esses espíritos desses IBGs, a maioria deles nunca nem encarnou na Terra. Eles assumem aquela roupagem de criança, porque eles não são crianças, mas ele assume a roupagem da criança, aquela coisa inocente. Aparentemente, quem está vendo uma gíria de Herê acha que aquilo ali é tudo brincadeira, mas eles não estão brincando, eles estão fazendo um trabalho muito sério ali, de desfazer magia negra, desfazer amarrações, entendeu? Às vezes até levar mesmo espíritos trevosos que não querem ir, e tudo através da inocência e da pureza. Porque o próprio Jesus falava que era para deixar os pequeninos virem até ele, para a gente ser como criança, né? E assim, todo mundo ainda tem aquela criança interior dentro da gente, só que a gente está num mundo tão violento, tão imediatista, tão agressivo, que a gente esquece às vezes de poder brincar com quem tem filho, com os próprios filhos, entendeu? Com os sobrinhos, entendeu? Ser mais criança, sabe? Aquela coisa da liberdade, da alegria, sabe? Sem nada, sem nenhum objetivo
maior que não seja levar alegria e diversão, sabe? O mundo está precisando da gente um pouquinho mais puro, um pouquinho mais alegre, entendeu? E a gente tem que pensar o seguinte, todos nós fomos crianças um dia, todos nós, quando crianças, dizíamos que sonhávamos ser alguma coisa. A pergunta de hoje é, você realizou o sonho que você queria ser quando criança? Vale a reflexão. Se você encontrasse com você criança hoje, o que você diria para a sua versão criança? Sabe? A gente tem que entender que essa criança interior, ela não morreu, ela continua existindo dentro da gente. Então, vamos ter que... A lição de hoje é sejamos mais como crianças, ter a fé de uma criança, ter a pureza de uma criança, entendeu? Mas o outro vai te passar para trás, não importa, entendeu? Eu prefiro 1000 vezes ser conhecido como o cara que é passado para trás, como o cara que passou os outros para trás, entendeu? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre os herês. Essas entidades, essas falanges, vindo falando do Iori, né? Que é, para quem é da Umbanda de 7 linhas, sabe que tem as falanges de Iori e Iorimar. Iori é as crianças e Iorimar são os pretos velhos. E normalmente a gíria de criança é muito conhecida porque tem doce, tem fruta, tem refrigerante, mas esses espíritos não precisam disso. Eles não precisam dessas parafernálias. Quem precisa é o médium. Mas se o médium precisa usar isso, vai funcionar? Os trabalhos vai, porque o médium acredita, mas os espíritos não precisam. Entendeu? Eles são livres, eles são como crianças, eles agem como crianças, mas são uma evolução espiritual altíssima. É muito maior do que a gente imagina. E vem naquela coisa da inocência, na brincadeira, chama de tio, de tia, fala besteira, fica rindo, faz piada. Às vezes tu tá falando com ele, ele não tá nem te dando atenção, mas ele tá ali trabalhando o espírito. Entendeu? E é muito bonito, é uma gira que a gente sai com uma energia renovada, uma energia de esperança, de alegria. Eu nunca saí de uma gira de herê, ou de IBG, como queira chamar, para baixo, porque eles dão essa renovada na nossa energia, eles dão essa movimentada, eles trazem esse ânimo, né? Nessa fé no futuro, essa alegria que a criança tem. É assim, todo mundo já foi criança um dia, todo mundo já brincou, e existe uma música, esqueci o nome dela, que fala assim, um joelho ralado dói bem menos do que um coração partido. E assim, no mundo de hoje, a gente vem cada vez mais tendo o coração partido com situações, com pessoas. Então, o recado de hoje mais é assim, vamos ser mais como as crianças. Vamos brincar mais mesmo, entendeu? Mas vai ficar bobo, sabe? A gente tem que brincar, a gente tem que sorrir. Nós temos que, entendeu? Levar alegria. Esse mundo está precisando de alegria, está precisando de pureza. Entendeu? A gente tem tantas notícias ruins que podem nos abater, mas também tem notícias boas. É que as notícias boas nunca chegam. As notícias ruins, elas chegam mais rápido. As pessoas são muito, como é que eu posso falar? Muito ligadas à energia densa, a crime, essas coisas. Desliga essa televisão, não veja mais notícias sobre crime, não compartilhe notícias de crime. Isso não traz nada de bom, entendeu? A gente tem que ter cuidado de andar na rua sim, mas nós temos que também entender que as coisas estão todas no controle de Deus, a gente tem que viver. E o recado vamos ser mais como as crianças. Se você tem filho pequeno em casa, neto ou sobrinho, brinca com eles, tá? Brinca de rolar no chão, não tem saúde disso, vai lá, joga uma bola, brinca de joguinho com as crianças. Elas têm muito a nos ensinar, as crianças, sabe? Através da sua pureza, através da sua alegria, através da sua fé genuína. Que a nossa fé hoje em dia ela é muito abalada pelas questões que acontecem com a gente ou que não acontecem, né? Eu mesmo sou um que eu tô falando de mim também, que assim, a gente deposita tanta fé nas coisas que a gente quer, que quando não acontece, a primeira coisa que a gente briga é com Deus, né? Como se a gente pudesse brigar com a força suprema do universo. E Deus nos enxerga como criancinhas, né? E ama todas essas criaturas, que essas criancinhas que somos. Então, hoje o vídeo não vai ser tão longo, mas é mais uma reflexão. Como é que está a criança interior dentro de cada um de vocês? Quem vocês queriam ser quando vocês eram crianças? O que vocês falavam que vocês queriam
ser quando eram crianças? Entendeu? Vocês lembram disso? Vocês alcançaram o que vocês gostariam de ser quando crianças? E por que não se permitir um dia da sua vida, da sua semana, para brincar como uma criança? Sabe, com seus filhos, com a sua família, entendeu? Porque a gente não sabe até quando a gente está encarnado aqui, entendeu? E aí a gente vai olhar para trás, eu falo para ver o tempo passou e a gente não fez nada daquilo que a gente sonhou enquanto era criança. Então hoje fica essa reflexão, sabe? Conversem com a criança de vocês. Se ela não for uma criança amada, né, quando vocês eram crianças, amem-se agora, cuidem-se, entendeu? Agora vocês têm as ferramentas que vocês na época que não tinham como entender porque vocês eram crianças, mas agora vocês têm a ferramenta para se cuidar, entendeu? Se vocês têm crianças em casa, brinquem com elas, interaja, entendeu? Faça uma bagunça, depois limpa, não tem problema, sabe? Mas é dessa alegria, é dessa pureza que a gente está precisando nos nossos corações e no dia a dia, tá? Não se esqueça de deixar de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar, se quiser comentar, se gostar. Estou falando isso de novo porque senão a Sabrina puxa minha orelha, tá bom? Muito boa noite para todo mundo, um bom final de semana e amanhã eu vou ver se eu faço vídeo ou não. Se surgir algum assunto na minha cabeça eu farei, mas eu creio que eu farei sim, mas até então eu não tenho nada programado não, tá, gente? Eu estou tirando todos esses vídeos, eu estou tirando da minha cabeça, podem ter coisas erradas, mas assim, hoje em dia tem a internet para vocês pesquisarem e ver se eu estou falando alguma besteira, alguma mentira, e podem me corrigir que não tem problema, tá? Beijão, tchau, tchau. Uma boa noite a todos e bom final de semana.